Vamos começar agradecendo aí a ABAR, pessoa do Silvio, secretário executivo, do nosso projeto de extensão, o ERG-REG. É uma alegria, uma honra estar aqui com essa série de webinários, enfim, nós já tivemos uma série de convidados ilustres. E desta feita nós teremos a doutora Gabriele Troncoso, que é gerente de regulamentação e boas práticas regulatórias da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu acho que eu já estive com a doutora Gabriele num evento na Senseg, doutora, sobre análise de impacto, eu acho, que foi um spin-off do REG, também foi um debate muito interessante, fez uma palestra muito elogiada, e teremos também como nossa mediadora, enfim, a doutora Ana Calil. Ana Calil é mestre em Direito Público pela UERJ, advogada do escritório Lix, também uma das membros fundadoras do UERJ-REG. Então, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra aí para a Ana Calil, para também fazer aí as honras da casa, enfim. Nós temos muita coisa a se discutir sobre revisaço, o impacto do revisaço na Anvisa, a Lei de Liberdade Econômica, como está se dando a implementação tanto da lei quanto do revisaço, que é um decreto, né? A experiência da Anvisa, experiências até anteriores ao revisaço e à Lei de Liberdade, como a guilhotina regulatória, enfim. A Anvisa é uma agência que tem uma tradição de análise de impacto, né? Enfim, junto com a ANEEL, corresponde à maioria das análises das AIR foram feitas e são feitas pela Anvisa. Então, eu gostaria de passar a palavra aí para a Ana Calil, para a gente começar efetivamente aí o nosso webinário. Agradecendo mais uma vez a doutora Gabriele e também saudando aí a querida Ana Calil. Muito obrigada, professor Zé Vicente. Em nome do ERG-REG, a gente também agradece pela ABAR essa parceria. Tem sido super frutífera e a gente acha que o resultado dessas lives tem sido muito positivo para discutir qualidade regulatória, que é um tema tão importante. E é tão importante, eu estava, por acaso, vendo alguns números hoje, e o Brasil é um dos países mais mal classificados no ranking global em termos de peso da regulação e em termos de qualidade regulatória mesmo. Então, a gente tem muito trabalho pela frente dentro dessa agenda de qualidade regulatória e eu estava até comentando antes dessa live começar com a doutora Gabriele sobre justamente a importância da Anvisa nesse movimento. A Anvisa é uma agência federal muito relevante dentro do contexto da análise de impacto regulatório e mais que análise de impacto regulatório. A Anvisa é uma agência importante pelo seu papel vanguardista, primordial dentro de práticas do setor. E a gente vê que, mesmo antes de 2018, que a gente tem a Lei 13.726, que vai falar sobre a racionalização de atos e procedimentos administrativos dos entes para simplificação, para boas práticas regulatórias. Mesmo antes disso, a gente já vê a Anvisa como pioneira desse movimento. Então, a gente vê a participação da Gabriele Troncoso como gerente geral de regulamentação e boas práticas como essencial para essa série de 4 lives que está se encerrando hoje sobre qualidade regulatória. Então, gente, introduzindo aqui para todo mundo que está entrando, muito obrigada pela participação dos que estão aqui com a gente. Eu vou lembrar para vocês que o chat está aberto para perguntas, vocês podem perguntar qualquer questão que vocês tenham sobre o tema dessa live, que a gente vai endereçar ao longo dessa conversa. E eu também queria convidar vocês para conhecerem 2 cursos que são também fruto da parceria ABAR e o ERG-REG, que a gente vai oferecer em setembro. Um deles é sobre justamente boas práticas regulatórias e o outro é sobre ARR. Então, é só entrar no site da ABAR, lá tem todas as informações e quem quiser se inscrever está muito convidado. E agora, eu acho que, sem me alongar mais, eu vou passar a palavra para a Gabriele Troncoso, que, enfim, pode fazer a sua apresentação, Gabriele. E aí a gente vai conduzir algumas perguntas que a gente bolou em conjunto para falar um pouco sobre o tema
dessa nossa live de hoje. Então, Gabriele, por gentileza, a palavra é sua. Olá, boa tarde, doutora Ana Calil, tudo bem? Boa tarde, professor José Vicente. Queria agradecer muito o convite de vocês. Quero parabenizar a ABAR e a UERJ-REG aí pela parceria, né, que estão estabelecendo e também pela realização dessa série de lives sobre qualidade regulatória. Eu tenho acompanhado, consegui acompanhar algumas. Quero agradecer pelo convite. Para mim é uma honra apresentar a experiência da Anvisa e agradeço aqui as palavras de incentivo de vocês, né, em relação ao trabalho que a Anvisa vem desenvolvendo ao longo desses anos. E também para mim é uma honra estar compartilhando esse debate aí com vocês dois, tá bom? Eu estou totalmente à disposição. Acho que a ideia hoje é a gente bater um papo, conversar um pouquinho. Então fiquem à vontade para conduzir aí da maneira que vocês entenderem mais adequada a nossa conversa. Bom, Gabriele, eu acho então que a primeira pergunta, até para a gente entender um pouco o papel da sua gerência e como esse tema da qualidade regulatória está sendo endereçado na Anvisa, a nossa primeira pergunta é, dentro desse tema, né, de melhoria, qualidade regulatória, a importância da revisão, consolidação de atos normativos, como esse assunto surgiu na Anvisa e qual é o papel da gerência de regulamentação e boas práticas na condução desse processo todo? Assim, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor o papel da gerência. Legal, falar um pouquinho então desse contexto da Anvisa. Então, a GGREG, que é a Gerência Geral de Regulamentação e Boas Práticas Regulatórias, ela tem a atribuição, é uma unidade organizacional dentro da Anvisa e tem a atribuição de conduzir ações de promoção das boas práticas regulatórias na agência, né? E nessa atuação, só para exemplificar, nós somos responsáveis, por exemplo, pela construção da agenda regulatória da Anvisa, pela condução das ações de análise de impacto regulatório, como vocês bem falaram, as ações também de promoção de toda a análise ex post, então, monitoramento, avaliação do resultado regulatório e também da gestão do estoque regulatório, que é o processo de trabalho dentro da Anvisa, onde se inserem essas ações de revisão e consolidação de normas, né, que é o objeto aqui do nosso debate de hoje. E nós somos lá uma equipe bastante enxuta, hoje a gente tem aproximadamente 20 servidores, mas muito comprometida com a missão de contribuir para que a atuação regulatória da Anvisa seja mais efetiva, mais coerente, né, mais proporcional. Esse é o nosso desafio, o nosso papel lá. É uma área transversal, uma área de apoio, de assessoramento às demais áreas técnicas e à diretoria colegiada da agência. E desde 2017 eu tenho o privilégio e a honra de liderar essa equipe que trabalha, né, para o fortalecimento contínuo da qualidade regulatória. Mas as ações voltadas à melhoria da qualidade regulatória na Anvisa, ela já tem mais de 10 anos, né? A gente tem uma tradição nesse tema, a gente começou, né, o início dessa jornada foi ali meados de 2018, junto com um movimento no âmbito do governo federal do PROREG, quando nós instituímos um programa de melhoria do processo de regulamentação há mais de 10 anos, né? E desde essa época, as discussões de gestão do estoque, elas vêm ganhando força na agência, né? Especificamente a partir de 2014, quando a gente criou dentro da estrutura organizacional da agência uma área específica, uma unidade específica para a condução dessas ações, né? Então, com a estruturação dessa unidade, naquele momento, a agência passou a contar com um projeto voltado à organização, à identificação de problemas e à implementação de medidas para o aprimoramento do nosso estoque de normas. Então, já temos uma estrada, né, de atuação e de cuidar do nosso estoque de normas. E a estruturação dessas ações, ela se deu a partir da necessidade do estabelecimento de um olhar retrospectivo. Então, ali em 2018, a gente iniciou com muita força as ações para a condução do processo regulatório que culminavam na edição de uma norma. E a partir de 2014, a gente sentiu essa necessidade mais premente de olhar, de ter um olhar retrospectivo, de olhar para o nosso estoque, de tratar os problemas do nosso estoque, né? E o intuito é uma melhora contínua dos serviços que a gente oferece para a sociedade.
E assim, eu acho que é importante falar um pouquinho da relevância desse trabalho, né? Como que isso ganha relevância dentro da agência e dentro dessa pauta de todas, né, das agências reguladoras. A Anvisa, ela tem um espectro de atuação enorme, né? A gente atua em vários mercados, então a gente atua em medicamentos, agrotóxicos, produtos para a saúde. Eu arrisco dizer que nós somos a maior agência reguladora federal do ponto de vista de espectro de atuação e também, olhando para as nossas similares fora do país, a gente também é que tem o maior espectro de atuação. Porque, por exemplo, o FDA, que é o órgão de regulação sanitária dos Estados Unidos, tem um escopo muito menor que o nosso, né? E isso traz para a gente um desafio muito grande, porque a gente produz muitas normas para regular todos esses mercados. Para você ter uma ideia da magnitude do impacto da nossa atuação, dados do IBGE apontam que as atividades econômicas reguladas pela Anvisa representaram, em 2014, 22,7% do PIB. Então, é um impacto muito grande a nossa atuação. E, em função disso, a gente tem uma elevada produção normativa, como eu disse. Só para você ter uma ideia, desde que a agência foi criada, em 2009, então, de 2009 para cá, a gente editou mais de 2.000 normas. Hoje, o nosso estoque tem ali um pouco mais de 1.040 normas, mais ou menos, mas desde que a gente foi criada, a gente, né, já produziu mais de 2.000 normas. E isso demanda a sistematização de ações, né, para que a gente possa cuidar desse estoque, né, corrigir problemas, prevenir problemas e trazer mais transparência para esse estoque de normas. E atualmente a gente tem dentro da Gerência Geral de Regulamentação uma unidade específica que faz a condução desse trabalho, que é a Gerência de Processos Regulatórios, hoje sob a liderança do Rodrigo Taveira, que tem sido um dos principais responsáveis pelo avanço do tema na agência. Ele tem atuado desde 2014 e agora como líder dessa equipe que está trabalhando fortemente aí para o cumprimento das determinações trazidas pelo decreto, né? Então, desde 2014, a gente tem avançado bastante, né, nas ações, principalmente de identificação das nossas normas. Quando a gente começou, a gente não conhecia o nosso estoque de normas. Então, identificação das normas que compõem o nosso estoque, organização das normas, né, identificação de problemas que precisam ser solucionados e implementação de medidas de aprimoramento, então, do estoque. E acho que é isso. Se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho sobre alguns resultados né, que a gente conseguiu alcançar aí de 2014 para cá nesse trabalho de gestão do estoque. Era justamente a próxima pergunta, os resultados. Mas eu acho que antes da segunda pergunta, se você me permitir, Gabriele, eu queria fazer uma pergunta adicional que nem estava no script original. Pode ficar à vontade se não quiser responder. Mas é uma curiosidade que me veio aqui com essa discussão. A gerência de vocês, né? Pensando em melhoria da qualidade regulatória e no contexto pandemia, que eu acho que a Anvisa tem um papel muito importante no contexto da pandemia, justamente pela área de competência, né? Se a gente está tratando de vacina, medicamento, a gente vai estar na esfera de competência da Anvisa. E eu nem imagino o tamanho do desafio para a agência durante esse período, eu sei que é enorme. E aí, assim, a gente sabe que durante um período de urgência, emergência, não tem como implementar um procedimento de análise de impacto regulatório, não tem como implementar toda aquela estrutura que a gente pensa no cenário ideal para a condução da melhor regulação possível, né? Mas claro que existem mecanismos para mitigar um pouco, né, esse fator da urgência. Aí eu acho que seria interessante, dentro dessa competência que você estava contando para a gente, quais foram os desafios para vocês na área de atuação nesse contexto pandemia? Ah, legal, essa pergunta é super oportuna, né? A gente está no meio da crise, a Anvisa está no olho do furacão, né? A agência de vigilância sanitária aí tem uma atuação extremamente importante, né? De enfrentamento aí à doença e à pandemia. Para você ter uma ideia, desde o início, no iniciozinho ali da crise, fevereiro, acho que fevereiro, março, quando começou a intensificar mais, de lá para cá, a Anvisa já emitiu só de normas
focadas em ações para o enfrentamento da crise, a gente já emitiu mais de 50 normas. E para ter uma ideia mais ou menos do que isso representa, o nosso histórico anual aí de edição de normas é de aproximadamente 60. Então, nesse período, a gente já está próximo ao número de normas que a gente costuma editar ordinariamente, e são normas de caráter excepcional e temporário para fazer frente à situação de emergência. E, de fato, a gente não tem condições, porque nós precisamos dar respostas tempestivas, né, à crise. Então, nós não temos condições de fazer um estudo aprofundado e, inclusive, dentro das nossas diretrizes para a realização de análise de impacto regulatório, há previsibilidade justamente de dispensa de AIR em situações de urgência e de emergência como essa que nós estamos vivendo agora. Então, de fato, a gente tem a dispensa da análise de impacto regulatório para a edição dessas normas que estão saindo em caráter excepcional. E aí o nosso maior desafio nesse momento é assim, dar respostas efetivas e tempestivas, mas ao mesmo tempo preservar algumas diretrizes essenciais da qualidade regulatória, como transparência, proporcionalidade, coerência. Então, esse é o desafio que a gente está vivendo nesse momento, né? E é isso, assim, a situação tá... desde que eu entrei na Anvisa em 2005, eu nunca trabalhei tanto como eu tenho trabalhado nos últimos meses, e assim tem sido com todos os colegas lá na agência, todo mundo muito dedicado e cumprindo essa missão, né, de especialista em regulação e vigilância sanitária. Eu queria fazer uma pergunta, eu queria entender melhor o programa, né, da guilhotina regulatória, e uma pergunta em relação a algo que você acabou de falar, em relação às dispensas de análise de impacto, que costuma ser, existem, digamos assim, um padrão de dispensa de análise de impacto numa situação de urgência, enfim. Existe uma revisão das dispensas, ou seja, existe um controle ex post das autorizações para não fazer análise de impacto regulatório depois pela própria agência? Como é que funciona isso? Mas eu queria entender o programa da guilhotina, mas depois essa pergunta específica em relação ao controle da dispensa de AIR. Então, esse é um ponto interessante que, inclusive, veio agora no decreto 10.411, né? O decreto que regulamenta a AIR no país, ele prevê a obrigatoriedade de se fazer uma avaliação ex post daquelas normas que foram editadas sem uma avaliação ex ante por uma questão de urgência. Então, isso já estava previsto na nossa portaria. A gente tem uma portaria que instituiu um novo modelo regulatório que, na verdade, antecipou aí um movimento, quase 2 anos, um movimento com todas essas questões que estão sendo trazidas agora, tanto do decreto do Revisas como do decreto de AIR. Desde 2018, a gente já internalizou na Anvisa a maior parte desses elementos. Então, a gente já tem lá a previsão de realização de análise de resultado regulatório para situações de dispensa de AIR, né? É muito provável que essa situação de crise, eu não sei quanto tempo ainda a gente vai se estender, mas as normas que estão saindo para o enfrentamento da crise, no caso da pandemia, elas são temporárias. Então, ao findar a crise, essas normas serão guilhotinadas, né? Então, é até provável que a gente nem tenha a oportunidade até de fazer uma avaliação ex post disso, porque a expectativa é que o prazo seja bem reduzido. Então, e aí guilhotinas, né? Vamos falar, mas antes de falar na guilhotina, eu queria falar um pouquinho, porque eu contei um pouco o histórico de estruturação da área, mas a guilhotina é um produto, é um resultado desse trabalho de gestão do estoque, né? Eu acho que vale a pena a gente contar um pouquinho como que tudo começou, porque no começo desse trabalho nós não sabíamos nem que normas compunham o nosso estoque, né? Então foi um trabalho árduo ali de identificação, muitas vezes manual. A equipe que estava lá trabalhando relata que havia um livro preto onde fazia o registro manual das normas que iam para o DOU. Então, a gente teve ali que pegar aquele material e ir conhecendo e entendendo qual que era o nosso estoque, né? E isso permitiu com que, em meados ali de 2016, a Anvisa disponibilizasse uma ferramenta de consulta de normas, que hoje está disponível no site e que tem, inclusive, filtros e qualquer cidadão pode ter acesso a todo o arcabouço normativo da Anvisa numa busca simples no site. Mas antes a gente não tinha isso, nem mesmo nós conhecíamos o nosso estoque de norma. E depois da identificação,
nós iniciamos um trabalho de organização do estoque. Hoje nós temos disponível no site da Anvisa as bibliotecas temáticas, que organizam as nossas normas por macrotemas, então alimentos, medicamentos, produtos para a saúde, e em temas dentro desses macrotemas. E isso facilita também o entendimento do nosso marco legal. Outra iniciativa que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho é sobre a criação da rede de normas. Então, a gente publicou no site da Anvisa em 2017, eu acho, um painel que permite identificar de maneira bem visual as normas que são referenciadas por outras. E esse painel ele é super útil. Quando eu estou fazendo a revisão de uma norma, eu consigo identificar quais são as normas que estão relacionadas a ela, para que a gente possa ter uma perspectiva, inclusive, de impacto quando eu estou alterando uma norma. Esse painel está lá no site, é bem legal, quem tiver interesse pode consultar. E também a gente disponibilizou no site uma ferramenta para identificação de problemas. Então, tem uma ferramenta permanente que qualquer cidadão pode relatar um problema em norma da Anvisa. Isso gera para a gente insumo para esse trabalho de gestão do estoque, para a construção da agenda regulatória. Então, é uma forma também de permitir um canal de interação com a sociedade que utiliza, né, as vigilâncias estaduais e municipais, né, que estão fazendo as fiscalizações na ponta, elas podem a qualquer momento entrar e fazer algum relato em relação a dificuldades e problemas no nosso estoque de normas. Mais recentemente, a gente disponibilizou no portal da Anvisa também um painel de gestão do estoque, que é uma ferramenta bem bacana, que permite visualizar uma visão bem geral de todo o nosso estoque. Então, tem, por exemplo, lá a quantidade de normas publicadas a cada ano, distribuídas por macrotema. É possível saber quantas normas estão vigentes, quantas já foram alteradas ou revogadas. Então, ele dá uma visão bem geral. Esse painel foi recentemente disponibilizado. E aí, entra as guilhotinas, né, que é uma outra frente de trabalho, né, no âmbito da gestão de estoque. Eu acho que vale a pena explicar um pouquinho o que a gente entende como guilhotina. Para a gente é um mecanismo de reforma do marco regulatório que promove a simplificação administrativa através da identificação e revogação de atos que estão obsoletos. Então, ela tem o objetivo de retirar do nosso estoque regulatório as normas que não têm mais validade, né, por meio de um instrumento único, revogador, né, e tornando então o nosso acervo mais enxuto. O propósito é esse, né, tornar o acervo mais enxuto, mais acessível, permitir uma melhor organização do acervo de normas. Eu acho que vale a pena dar alguns exemplos também sobre normas que foram guilhotinadas pela Anvisa. Então, a gente fez a guilhotina, por exemplo, de normas caducas, né? Aquelas que se destinavam a uma vigência temporária e que agora não produzem mais efeitos. Então, por exemplo, essas normas que a gente está produzindo agora em função da Covid, provavelmente serão objetos de uma guilhotina muito próximo, porque elas vão perder o seu efeito ao final da crise. Nós também já guilhotinamos normas que concederam ou prorrogaram prazos que já foram suspensos, normas que regulamentam uma situação muito específica e que não fazem mais sentido. Então, por exemplo, quando a gente teve a Copa do Mundo, a Anvisa teve que editar normas e ao final da Copa aquela norma perde o seu efeito e ela precisa ser retirada do nosso estoque. Normas revogadas tacitamente, né? Aquelas que alteram outras e que depois foram revogadas, então a gente também precisa ter um ato formal de retirada dessas normas do estoque. E por fim, um outro que foi até gerou bastante debate lá, que são normas que elas apenas revogam outras normas. E aí no começo a gente achava que se a gente revogasse essas normas, a gente ia trazer, retomar aquelas que foram revogadas por ela. E aí depois a Procuradoria nos ajudou e a gente descobriu aí um decreto de 1940 que nos trouxe a solução e falou, não, pode guilhotinar isso aí também, que elas não vão voltar. Então, é mais ou menos isso que a gente já fez e desde que... eu gosto sempre de citar uma coisa muito lúdica, assim, né? Tem um colega de uma outra agência reguladora que fala que se refere às guilhotinas como uma maneira de eliminar dos nossos estoques as normas zumbis.
e eu acho uma analogia super interessante, porque a gente está eliminando atos obsoletos e sem validade que vivem perambulando aí entre os vivos, né? Então, eu adoro essa associação dele. E desde que a gente começou esse trabalho de guilhotina lá em 2016, no começo foi muito tímido, a gente fez uma revogação pequenininha de 6 atos para experimentar, saber como é que funciona, e de lá para cá a gente já conseguiu revogar bastante coisa, foi pouco menos de 400 normas, e a gente está se preparando agora para fazer uma guilhotina de 700 normas, isso já no escopo das determinações trazidas pelo decreto, né? E acho que eu falo demais, mas eu queria falar de um outro projeto legal que está no escopo dessa... Imagina, pode falar à vontade, Gabriele. O espaço é todo seu. A gente tá... Deixa eu só fazer uma pergunta. Então, a guilhotina, ela não se preocupa em reduzir a carga regulatória em sentido material, digamos assim. É só para limpar o lixo, assim. É só o zumbi mesmo, né? Ela não reduz a carga regulatória. Ela poda a lei, a norma INOCA, o regulamento que já foi meio que revogado e coisas assim. É só uma limpeza de terreno, assim, é isso? Então, nesse esforço inicial, sim, foi esse o foco. Mas esse outro projeto que eu vou falar agora, ele entra um pouco mais, né, na simplificação de mérito, assim. Então, é um projeto que a gente chamou lá de projeto Descarimba, né? E que ele tem o objetivo de tirar do nosso estoque de normas as obrigatoriedades de reconhecimento de firma e de autenticação de cópia, inclusive alinhada à lei, uma lei de 2017, acho que é a 13.460, se não me engano, e aí tem mérito, porque hoje a gente, apesar da lei já dizer que isso não é mais aceitável, muitas normas da Anvisa ainda tinham isso em seus textos, então a gente está fazendo, né, um movimento único de retirada, e aí a gente não saiu lendo 1.040 normas para saber onde é que tinha, a gente teve que utilizar aí, né, técnicas de mineração de texto e tal, para a gente buscar essas informações, e a gente está fazendo uma retirada coletiva aí de 35 dispositivos que obrigam reconhecimento de firma ou autenticação de documentos, e nesse movimento a gente também está realizando a mensuração da carga administrativa, justamente para saber o impacto disso para aqueles que estão sujeitos a essas obrigações. Então, a gente já está no finalzinho, já teve até uma consulta pública, a gente deve publicar isso ainda em setembro, os resultados desse projeto Descarimba. Super bacana e alinhado justamente com o que você mencionou, né, de simplificação administrativa do governo federal. Acho que as agências estão implementando isso aos poucos, é difícil, justamente por esse estoque muito grande de normas, né, que a gente viu. E aí, Gabriele, assim, isso é uma curiosidade pela Anvisa ser uma agência enorme e como essa live também é uma inspiração para as agências estaduais em termos de procedimento, em termos de experiência. A gente sabe o quanto é difícil implementar esse procedimento de revisão e consolidação de normas, né? Eu acho que definir como vão ser as etapas de triagem, exame e consolidação ou revogação são um desafio, eu acho, é um desafio para todas as agências, né? E aí, contextualizando o pessoal que está aqui com a gente, o decreto que prevê todo esse procedimento que a gente está conversando hoje de revisão de estoque regulatório, ele vai falar dessas 3 grandes etapas como base para executar tudo isso que a Gabriele está trazendo para a gente da experiência da Anvisa. Primeiro é uma triagem, né, que você vai identificar e divulgar os atos normativos que estão sob a lente da agência para serem revisados ou revogados, enfim, dependendo da posição. O exame, que eu acho que é o mais difícil, né, verificar, enfim, o ato em si, até pelo volume, que você estava falando agora, deve ser super complicado. E a solução que vai ser dada, né? Se vai ser dada uma solução de consolidação ou de revogação como produto desse procedimento da revisão de estoque regulatório. E isso que a gente está falando é justamente o ponto da Lei de Liberdade Econômica que foi regulamentada há pouco tempo. Então, a Lei de Liberdade Econômica, ela traz uma obrigação geral para a administração pública de redução da carga regulatória.
seja ela em termos materiais, assim, digamos, que foi a pergunta do professor José Vicente para a Gabriele, seja ela em termos quantitativos também, né, das normas zumbis que estão ali só fazendo peso dentro da carga regulatória sem serem efetivamente aplicadas. Então, a gente tem com a Lei de Liberdade Econômica, o decreto que regulamenta esse processo de revisão, de certa forma, um procedimento base. E aí, acho que vale a gente ouvir da Gabriele como a Anvisa trabalha com esses 3 grandes marcos, né, de triagem, exame, consolidação ou revogação. Joia, legal. Vamos abordar isso, mas eu queria voltar um pouquinho no outro ponto. Eu esqueci de mencionar o mais relevante que a gente fez muito recentemente. A gente fez um edital pensando nessa coisa do peso, né, da regulação, das oportunidades que a gente tem de promover simplificação, aí, inclusive, né, de mérito, reduzindo as obrigações de informação e tal. Então, a gente convidou os agentes externos a participarem de um edital justamente para que a gente consiga mapear, porque às vezes a simplificação é difícil, né? De dentro da nossa cadeira lá, dentro da agência, eu fico tentando imaginar o que pesa mais, o que incomoda mais. E aí a gente falou, não, vamos perguntar para quem usa, para quem está sujeito às nossas normas, o que mais incomoda. Então a gente fez um edital de chamamento convidando o setor regulado, a sociedade, de uma maneira geral, a sinalizar as normas e os dispositivos que merecem um olhar da Anvisa em 2 eixos. O primeiro é a clareza, né? Tem alguma norma da Anvisa que não é clara, que as pessoas não entendem, que tem ali a oportunidade da gente, né, caminhar nessa linha de melhorar o entendimento. E o outro grupo de oportunidade de melhoria seria voltado justamente a obrigações de informação que poderiam ser simplificadas, né? Reduzida a frequência ou eliminadas. Então, nós fizemos esse edital, nós já temos, inclusive, resultado dessas contribuições, já estamos trabalhando com ela, já tem até um painel com a visão geral do que a gente recebeu, quais são as normas que estão, né, com essa sinalização e estamos trabalhando nisso. A ideia é que em breve a gente consiga fazer realmente um trabalho de simplificação que facilite, que realmente desonere, que tire obrigações que sejam, né? Muitas vezes o regulador, como estamos aqui em regulador, né, entre reguladores, a gente pode falar, o regulador só se sente pleno quando cria norma, né? Quando estabelece regra, é uma coisa assim que está na gente. E às vezes a gente, né, naquela coisa de construir uma norma, não, pede tal informação, não pede tal documento, e aquilo a gente vai usar? Não sei. Mas pode ser que uma hora a gente precise, essa informação já vai estar aqui na agência, então vamos pedir. E hoje a gente vê uma reflexão ao contrário, né? Então vamos tirar aquilo que a gente não está usando, aquilo que não faz sentido, porque custa para as pessoas que estão do lado de fora apresentar para a gente essa informação. Então a gente deve ter em breve alguns resultados mais concretos nesse sentido. E aí vamos entrar então na questão do revisaço mesmo, de como é que a gente está se organizando para cumprir o decreto. E aí eu queria dizer assim, que apesar da Anvisa já possuir um processo bem estruturado de gestão do estoque, com experiência já de alguns anos, quando o decreto do revisaço foi publicado, a gente vislumbrou vários desafios, né? A gente olhou para o decreto e falou, ixi, agora complicou. Isso porque, diferente da publicação do decreto de AIR, que foi um objeto de ampla participação e construção conjunta com as agências reguladoras, o que inclusive permitiu a gente já implementando, antes mesmo de virar decreto, várias ações. O decreto do revisaço, nós não tínhamos nenhuma informação, nós não tivemos acesso ao teor do decreto, a gente não foi consultado, a gente realmente não conseguiu se preparar, né, previamente para essa construção. Então, quando o conteúdo chegou para a gente, ele foi uma surpresa e trazia uma lógica um pouco diferente do que a gente vinha construindo e trabalhando nos últimos anos. Então, isso trouxe para a gente um desafio. E aí, considerando esse desafio, o que a gente fez? Logo que o decreto foi publicado, a gente, pensando na implementação, a gente formou um grupo de trabalho interno que começou a trabalhar e tinha lá, acho que 60 dias, não me lembro quanto tempo, 40 dias, para propor diretrizes para esse trabalho. Como é que seria, então, dentro da Anvisa, o esforço de revisão e consolidação desses atos?
E aí, a partir dos resultados desse GT, foi publicada uma portaria, acho que é a portaria 201, que traz ali, que define as competências internas, os procedimentos, o cronograma, que organiza, né, que planeja esse trabalho. E o procedimento interno para o trabalho de revisão e consolidação, ele ficou mais ou menos assim. A GGREG, que é essa gerência, né, transversal de qualidade regulatória, ela faz a avaliação inicial das normas e elabora um relatório preliminar com propostas de encaminhamento. Esse grupo aqui dá para consolidar, esse aqui dá para revogar, esse aqui tá ok. E aí submete isso a uma avaliação das áreas técnicas, que são as áreas finalísticas na agência. E após a validação pelas áreas técnicas, esse trabalho retorna para a GGREG, que vai então elaborar as minutas, tanto as minutas de consolidação como as de revisão ou de revogação. E aí isso deve ser novamente submetido às áreas técnicas para uma validação. Então, o que a gente tentou construir foi desonerar ao máximo do trabalho das áreas técnicas, mas nós não conseguimos trabalhar independente, porque nós precisamos, né, ser instruídos e validados do ponto de vista técnico. Então, a gente tem essas rodadas com eles para validação, pelo menos em 2 momentos, né? E depois da validação, a nova norma, ela deve ser submetida a uma avaliação da diretoria colegiada, né? Porque a deliberação final quanto à proposta de revogação expressa ou de consolidação de atos normativos, ela é de competência da diretoria colegiada. Então, isso tudo vai no final, né, para uma validação e para uma avaliação da diretoria colegiada. Uma outra coisa que a gente fez nesse procedimento também, até para que a gente pudesse manter o controle, porque isso vai revirar todo o nosso estoque, né? Ele vai mudar tudo, né? Inclusive, tem uma coisa que eu estou muito preocupada, que é o apego ao número da norma. As pessoas se apegam ao número, e aí eu vou dizer que aquele número não é mais aquele número, porque eu consolidei com outra, e aí vai ser um sofrimento. Mas, enfim, fechando parênteses, a diretoria colegiada, ela também vai ser responsável por deliberar quanto à desnecessidade de consolidação, porque a gente vai ter um conjunto de normas que vai ser consolidado, um outro conjunto de normas que vai ser revogado, e vai ter um conjunto de normas que atendem aos critérios do decreto e que não vão ser alterados. Isso precisa ser validado e aprovado pela nossa diretoria colegiada, né? Que mais? O decreto prevê que o órgão defina a pertinência temática. Então, o que o decreto falou? Ele falou para a gente assim, olha, organize o seu estoque em pertinências temáticas, e para isso ele deu toda a liberdade para a gente. Então, eu acho que cada órgão vai entender qual é a melhor forma de organizar suas pertinências temáticas e trabalha, então, né, nessas etapas aí que você falou de triagem, análise e as entregas, os resultados. Então, nós decidimos organizar o nosso estoque para fins desse trabalho em macrotemas. Então, a gente vai ter o momento de olhar para o macrotema de alimentos, o momento de olhar para o macrotema de medicamentos e assim sucessivamente. O que não quer dizer que eu vou consolidar todo mundo numa norma só, porque são muitas normas que compõem esses macrotemas. E nós também decidimos tratar de maneira separada as normas que foram editadas por órgãos extintos, né? Porque o decreto trouxe o desafio, e que isso era uma coisa que a gente não fazia antes, que é olhar para as normas que foram criadas antes que foram editadas antes da criação da Anvisa. Então, a gente, né, vai olhar para isso tudo num bolo só, num conjunto só. A gente até já fez esse mapeamento, é uma infinidade de portarias. Essa guilhotina aí de 700 normas é esse olhar aí para antes da criação da agência. E também, uma outra estratégia que a gente utilizou é trabalhar logo no início com as normas relacionadas a temas de atualização periódica. O que é isso? A gente tem algumas normas que possuem uma edição temporal periódica, que elas passam por frequentes alterações, ou em composição de lista, né, ou algum ajuste periódico. Então, essas são normas que sucessivamente a gente tem alterações. Nós vamos fazer uma consolidação desse grupo, porque tem ali uma oportunidade grande, um potencial de reduzir o estoque olhando para essas normas. Então, mais ou menos assim que a gente está pensando que a gente estruturou e está começando a trabalhar.
E, Acho... Gabriele, eu não sei se o professor Zé Vicente quer falar antes. Por favor. Não, fala. Não, eu só ia perguntar uma coisa. O que vocês têm feito para engajar? Tem uma gerência, né, um setor responsável pela qualidade da regulação, enfim. Como é que quais são as estratégias que vocês têm feito para engajar as áreas técnicas nesse esforço de regulação da regulação? Assim? O que você recomendaria, técnicas de engajamento? Porque, no fundo, depende também de a ideia ser comprada, né, pela área técnica. Né? Como é que vocês fazem para isso? Para conseguir esse input, esse comprometimento com o revisaço, enfim, com redução de carga, digamos assim, da área técnica para a área responsável pela regulação da regulação? Não, esse é um grande desafio, assim, né? A gente, como eu falei, a gente tem um espectro enorme de atuação, diversos mercados. E aí, assim, a primeira coisa que a gente fez e que já começou a promover esse engajamento foi a criação do GT, porque a gente conformou esse GT com representantes de todas as diretorias, com a Procuradoria, com a Secretaria-Geral da Diretoria da Colegiada e com a GGREG. Então, eu já comecei ali a promover um engajamento com a autogestão, que eu também precisava do apoio né, das diretorias para a gente ir ganhando patrocínio para esse trabalho. Então, esse primeiro movimento de criar um grupo de trabalho, de envolver os diretores, acho que já foi nessa linha de engajamento. E o resultado desse GT, que a gente fez a portaria, que trouxe ali os procedimentos, as competências e tal, a gente também fez um movimento de criar e trazer orientações para promover o engajamento das áreas técnicas. Então, a gente fez a portaria, que dá lá as competências, organiza tudo, e a gente fez um documento que a gente traz ali o passo a passo para avaliação e consolidação, bem lúdico, para que as áreas entendam como é que isso vai funcionar, qual que é o resultado disso, qual que é o valor e tal. Mas eu acho que, assim, o mais importante que a gente trabalhou foi trazer para dentro da GGREG a maior parte do trabalho. Então, a gente vai trabalhar o esforço primeiro de vislumbrar oportunidades de melhorias, vai estar dentro da GGREG e a gente vai validar. Então, só aí eu já facilito o meu diálogo com as áreas técnicas, porque eles têm, né, uma série de outras ações finalísticas que poderiam concorrer com isso, e eu não tenho dúvida que isso ficaria como último item da lista, correndo o risco da gente fazer uma entrega, né, muito aquém do que a gente poderia fazer. Então, a gente trouxe para dentro dessa área de qualidade regulatória tudo aquilo que era possível ser feito ali e só com pontos de validação com a área para a gente conseguir ir avançando, né? E aí, com isso, evitar sobrecarga e garantir que o trabalho seja realizado com qualidade. Além disso, a gente tem realizado articulações internas. Então, a gente, né, reuniões, webinars, a gente tem 2 semanas, a gente fez um webinar interno, explicando como é que ia ser o trabalho, né, apresentando a portaria, mostrando esse passo a passo. Agora, daqui umas 2 ou 3 semanas, a gente vai fazer um webinar externo também, que é mais um movimento também de engajamento e de sensibilização. E, por enquanto, é isso que a gente está fazendo. A gente, as 2 primeiras etapas, a gente já teve interação com as áreas, mas como a gente estava mexendo naquele estoque de normas que foi editado antes da criação da Anvisa, o engajamento foi muito pouco. Era só para eles olharem e falar, não, isso aqui realmente a gente não usa. Eu acho que agora que a gente vai começar mesmo a trabalhar mais com eles e talvez a gente tenha que intensificar aí essas ações de engajamento. Mas, por enquanto, foi isso. Aí uma dúvida, Gabriele, aproveitando um gancho do que você falou antes e agora do engajamento das áreas. O relatório preliminar que vocês fazem, então, em relação ao revisaço, né, é um relatório da GGREG, ainda não envolve as áreas técnicas pertinentes das normas, assim, é mais geral. A ideia é que a gente trabalhe naquela pertinência temática, avalie aquele conjunto de normas e faça proposições. Olha, nós vislumbramos oportunidade de consolidação aqui, vislumbramos oportunidade de revogação aqui, a partir do olhar que a gente tem. E isso provavelmente vai exigir da gente também interações com as áreas, né? Até para tirar dúvidas e entendimento. Mas é um relatório executivo ali de proposições.
e aí é o documento que a gente vai interagir com a área, vai olhar para aquilo e falar, olha, faz sentido isso, é mais ou menos por aqui e tal, a gente faz os ajustes e sai de lá já com o papel embaixo do braço já para construir as minutas, né? Que depois serão validadas com as áreas também. Perfeito. E aí a gente vê assim como, né, setor regulado, eu acho como quem trabalha com regulação, assim, a preocupação que me vem à cabeça quando fala em revisaço, quando fala em uma grande transformação do estoque regulatório, é da gente ter lacunas regulatórias, né? A gente está revisando um monte de coisa e sem querer deixar algum tema ou alguma questão que precisa efetivamente de alguma regulação desregulada. Então, assim, a gente entende, claro, que a simplificação ela também está ligada de desregulação, né? De reduzir a carga, que é o que a gente está falando, que é o que a Lei de Liberdade Econômica está também dialogando com as agências como agentes reguladores. Mas aí a gente tem também a preocupação da lacuna, porque pensando em Anvisa, né? Pensando que a Anvisa lida com questões sanitárias, sensíveis, de saúde, uma lacuna regulatória, ela pode trazer um risco sensível, né? Justamente por conta da competência de vocês. Então, fico imaginando o quão difícil deve ser, né, mapear 700 normas, né, que você falou que é a próxima guilhotina, e aí colocar essa lente da lacuna regulatória. E aí, assim, se você puder também compartilhar com a gente como equacionar esse desafio, seria ótimo. Ah, legal. Realmente, assim, esse é um ponto muito importante do nosso processo. E eu diria até que a nossa preocupação com esse trabalho não se limita às lacunas, né? A gente quer que o resultado final desse trabalho traga benefícios reais e palpáveis, porque também não adianta eu sair consolidando e revogando e isso piorar a vida das pessoas lá fora. Então, essa é uma outra preocupação que a gente tem. A gente não quer deixar nada de fora, mas também a gente não quer consolidar a qualquer custo e piorar a forma como o nosso estoque é apresentado. E aí, pensando nisso, nós desenhamos 3 grandes estratégias, assim, que eu acho que vale a pena comentar, que está ligado mais ou menos ao que eu já falei, mas vale repisar aqui. Então, assim, a revogação de normas obsoletas da Anvisa e de outros órgãos extintos é a primeira estratégia. Então, eu vou começar fazendo uma guilhotina, uma limpeza geral daquilo que está muito evidente que já pode ser guilhotinado. A gente tem poucas oportunidades de guilhotinas depois da criação da Anvisa, porque a gente já vinha fazendo esse trabalho, então o maior ganho vai ser realmente naquelas portarias, aquelas normas que foram criadas editadas antes da criação da Anvisa, então a gente vai fazer esse primeiro trabalho. Veja, quando a gente começou a trabalhar nisso, quando você começa a mexer, algumas é evidente, você fala, não, isso aqui, você não tem a menor dúvida, isso aqui é guilhotina, 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 tem coisa que você olha e você fica em dúvida. Aí você interage com a área técnica ainda tem dúvida. E o que a gente resolveu fazer? Abrir uma consulta pública. Então, a gente está nesse exato momento com uma consulta pública aberta, onde eu tenho essas 700 normas, né? Tem alguém usando isso? Isso faz sentido para alguém? Então, a gente está compartilhando aí essa decisão, inclusive da guilhotina, também com a sociedade. Então, essa foi a primeira estratégia que a gente usou. A outra estratégia é a consolidação das normas da Anvisa que já sofreram ao menos uma alteração, né, num esforço concentrado de consolidação de alterações normativas, que é mais ou menos naquela linha que eu falei das atualizações periódicas. Eu tenho normas que já foram alteradas 1, 2, 3 vezes, e 4, às vezes até 10, 15 vezes. Eu tenho um potencial de agrupamento disso, e é o que a gente está chamando de consolidação de alterações normativas. Então, essa é uma outra estratégia que a gente vai utilizar também, para só então a gente entrar no que a gente está chamando de consolidações temáticas, que é a consolidação de normas que tratam de um mesmo assunto ou de um assunto semelhantes e complementares e que teriam oportunidades de ter uma melhor disposição agrupadas. E aí é aonde a gente vai trabalhar com um pouco mais de cuidado, né? E aí a gente pensou nessa estratégia justamente para a gente não deixar nada para trás e para a gente ir caminhando também de uma maneira gradativa nessa construção. O nosso entendimento é que essa consolidação temática, que é uma consolidação mais robusta,
ela não deve ser aplicada de forma irrestrita para todos os conjuntos de regulamentos, mas sim para aqueles conjuntos que já estão maduros o suficiente para serem consolidados, né? Porque a perspectiva é consolidar de maneira efetiva para trazer algum benefício para o nosso usuário. E a ideia não é juntar um monte de norma ruim que precisa ser revisitadas do ponto de vista de mérito, juntar um monte de norma ruim numa única norma grande ruim também, né? E por que eu estou falando isso? Porque, só para você ter uma ideia, ó, eu falei que a gente tinha um estoque de normas de mais ou menos 1.040 normas. Dessas, 784 nunca foram atualizadas. E dessas, 39% possuem mais de 10 anos. Então, a gente ainda tem normas desatualizadas do ponto de vista de mérito. Então, quando eu falei que o decreto veio e quebrou um pouco a nossa lógica, é porque a gente estava trabalhando isso, assim, organizando o estoque do ponto de vista de mérito, para que a gente chegasse num ponto de maturidade que a gente conseguisse fazer a consolidação. Então, a gente tem esse olhar e esse cuidado, e para isso a gente está buscando uma estreita interface com as áreas, como eu falei, né, para que a gente, ao trabalhar, a gente não gere aí nenhuma externalidade negativa, como a junção de normas que podem causar mais confusão do que clareza para a sociedade. Essa é uma preocupação que a gente tem. A revogação de normas que não estão de fato obsoletas, que é isso que você comentou, né, de eventualmente criar alguma lacuna. E também a ocorrência de lacunas em função de algum descuido no decorrer do processo. Então, a gente está fazendo, né, está dispensando um olhar muito cuidadoso, muito atento para esse trabalho, para que a gente tenha ali o resultado mais efetivo possível no final das contas, né? O que a gente quer é evitar a geração de lacunas, de ter algum, né? A ideia não é fazer a unificação de norma a qualquer custo. A gente quer realmente entregar um valor no final desse trabalho. Como é que é exatamente, vamos pensar bem na linha de frente ali, como é que funciona exatamente esse trabalho? Vocês pegam, abrem norma por norma, não é inteligência artificial, não é nada, você vai lendo lá, verifica, identifica, pergunta para a área se faz sentido, se tem redundância. Como é que funciona isso? Assim, eu penso isso numa perspectiva bem pragmática, porque pensando na ABAR, pensando no público da ABAR, que são agências, a maioria, né? Agências estaduais e municipais, como é que elas conseguem implementar um programa mínimo, um projeto piloto, um programa mínimo de revisaço regulatório ou coisa parecida, enfim. Então, pensando nisso, então você acha que o melhor é começar realmente com uma guilhotina, ou seja, tirar as redundâncias antes de pensar em reduzir carga regulatória. E como é que na linha de frente funciona isso? É uma equipe pequena, você falou, abre-se todas as normas, verifica o que já está revogado, o que já foi revogado por outra, pergunta para a área como é que é assim, a rotina de trabalho ali na linha de frente para você implementar essa guilhotina, ou seja, só para tirar ali a norma que já está revogada, que já está redundante, que já não faz mais sentido existir. Como é que funciona isso ali bem no dia a dia mesmo? É exatamente isso que você falou. A gente abre norma, a gente lê norma, como a gente já tem, né, como a gente já tem o nosso estoque estruturado, organizado, isso fica mais fácil para a gente. Aqueles órgãos que ainda não têm, o desafio é um pouco maior, porque a gente sabe exatamente como as nossas normas estão interrelacionadas, porque a gente tem aquele painel de normas. Então, até esse cuidado de revogar e deixar uma norma que tinha a ver com ela solta, isso para a gente é um pouco mais tranquilo, talvez nesse estágio que a gente esteja. Mas o trabalho é exatamente esse, não tem, exceto nessa situação, nesse exemplo que eu te dei do projeto de descarimbo, que a gente consegue buscar termos por inteligência artificial, essas coisas a gente consegue fazer, mas elas são muito pontuais. O esforço de consolidação, você tem que ler a norma, né? Você, né, tem que ter ali, pelo menos na nossa perspectiva, eu até sei, o pessoal do Ministério da Saúde tem trabalhado aí com alguns sistemas. A nossa ideia não é utilizar nenhum sistema, é realmente se debruçar sobre as normas e fazer essa leitura desse conjunto de normas e ir trabalhando gradativamente. É realmente um esforço muito grande da equipe que está envolvida, e é uma equipe muito enxuta. Hoje eu acho que a gente tem
2 pessoas full-time dedicadas a isso, a expectativa é que a gente tenha um pouco mais com, né, com o desdobrar aí das etapas que estão por vir. Mas é isso, o desafio é grande. Agora, até aproveitando um pouco o gancho, já que você mencionou o Ministério da Saúde, Gabriele, lacuna é um problema e sobreposição regulatória é outro, né? Como a Anvisa tem muita competência, a gente bate nessa tecla das múltiplas competências da Anvisa de novo, a sobreposição regulatória com outros órgãos, como o próprio Ministério da Saúde, IBAMA, Ministério da Agricultura, enfim, é bastante real, né? Que todos regulam a mesma questão, né? E aí, como revisar isso, ele se encaixa nesse diálogo das áreas que têm interação com outros entes, né? Como vocês equacionam isso, né? E como resolver isso dentro desse procedimento todo que a gente está conversando. Então, eu não diria assim sobreposição regulatória, porque na prática é uma atuação conjunta ou complementar. Apesar de reconhecer que existem oportunidades aí da gente melhorar os espaços de atuação entre os órgãos e provavelmente a gente vai ter sobreposições e lacunas também nesse espaço. Mas vamos tratar aqui como uma atuação conjunta e complementar. Né? E certamente é um grande desafio para todos os órgãos que têm esse tipo de atuação conjunta. E que, assim, com o Ministério da Saúde, a gente começou já a trabalhar desde o começo, porque essa parte de identificação das normas que foram criadas, editadas antes da criação da Anvisa, a gente teve que estar muito próximo lá, até para saber quem cuida disso aqui, sou eu ou é você, né? Então, a gente já está fazendo essa construção com eles muito próximo. Com os outros órgãos, a gente está pensando em fazer uma estratégia pontual à medida que a gente vá chegando nos macrotemas, né? Então, e aí, assim, como a gente já fez o mapeamento das normas conjuntas, felizmente, a gente conseguiu identificar que são poucas, não é um número muito grande de normas hoje publicadas em conjunto com outros órgãos, né? Não só esses, né, IBAMA, mas vários outros órgãos que a gente tem, mas o conjunto de normas não é muito grande. Então, a ideia é a gente ir interagindo pontualmente à medida que essas normas forem sendo avaliadas a partir do cronograma que a gente estabeleceu por macrotema. Vai ter que ter essa interação, a gente vai ter que validar com eles, né? O problema talvez é que muitas vezes o cronograma deles vai ser diferente do nosso e isso a gente ainda não sabe como que a gente vai atuar, mas a nossa expectativa é que a gente, conforme a nossa agenda for caminhando e o nosso cronograma for caminhando, a gente vai procurar por eles, mas pode ser que a gente seja procurado antes por algum órgão que está fazendo um cronograma um pouco diferente do nosso. E a gente tem que estar atento a isso. Então, o que a gente fez de início foi já mapear de cara quais são essas normas que a gente tem que ficar atento do ponto de vista dessa atuação conjunta. Bom, agora acho que mais para fechar, né, dar um fechamento a tudo que a gente falou aqui, eu acho que muitas lições importantes, muitos pontos relevantes para a experiência como um todo, eu acho que está bastante claro também que isso tem sido um processo de aprendizado, né? Eu acho que erros e acertos são, obviamente, naturais dentro desse processo para vocês que vêm de 10 anos, mas para várias agências que está começando agora. Aí, nesse momento, eu acho de consolidação de tudo de importante que a gente falou aqui, acho que seria interessante ter de você, Gabriela, que acompanha esse processo há muito tempo, né, de revisão de estoque, de revisaço, de tudo isso que a gente está falando, de olhar para trás, né, o olhar retrospectivo da qualidade regulatória, que é tão importante. O que você mapearia como, assim, os erros e acertos principais para o regulador que está na sua posição dentro da agência estadual para conseguir conduzir um bom revisaço, uma boa guilhotina e implementar isso de forma mais eficiente possível? Tá. Então, sendo bem pragmático, assim, do decreto para frente, assim, não vamos falar do que a gente já construiu, do que a gente errou, onde a gente acertou e tal. Eu acho que, assim, uma coisa importante, que pelo menos a gente sentiu muita necessidade, é parar
para estruturar o trabalho, para planejar. Não dá para sair guilhotinando e consolidando de uma maneira aleatória. Assim, esse momento de parar, olhar para o decreto, entender o que ele está falando, olhar para a nossa situação, entender como é que é o nosso estoque, como que ele está ou não está organizado e tentar construir ali competências, procedimentos, fluxos, tentar montar um cronograma. Eu acho que isso é essencial. Para a gente foi muito importante, né? Porque foi um momento de reflexão. No primeiro momento a gente olhou o decreto, ficou meio assustado. Ai, será que a gente vai conseguir fazer isso? Não vamos. Então, quando você começa a digerir, vai lendo o decreto e vai olhando para o seu estoque, vai interagindo, vai vendo como é que tá, como é a conformação da sua estrutura, com que agentes internos você vai precisar interagir. Então, isso para a gente, essa construção, a gente começou a fazer logo que o decreto saiu. Eu não me lembro o mês do decreto, não sei se foi novembro ou dezembro. Acho que foi novembro. Era apagar das luzes ali do ano e eu saí correndo desesperada. Eu falei, preciso fazer um GT e vamos conversar. Então, isso para a gente foi muito importante. A gente conseguiu fazer esse processo de maturação ali no final de fevereiro, final de janeiro, entrando fevereiro. A gente gastou essa energia. Foram 2 meses ali pensando como que a gente ia trabalhar, né? Eu acho que outro elemento que tem sido muito importante para nós é a disseminação do tema, com o propósito de promover o engajamento, porque, claro, cada órgão tem a sua realidade, cada agência tem a sua realidade, mas esse é o tipo de trabalho que não há unidade organizacional dentro de um órgão que consiga fazer sozinho. Ele vai ter que interagir com outras secretarias, com outras gerências, com outras superintendências. Então, eu acho que disseminar o tema, promover o engajamento é um ponto super importante, independente de como vai se estruturar o trabalho dentro de cada instituição, de cada agência, né? E temos tentado fazer isso desde o início, como eu falei, né? Primeiro com a alta gestão, agora com o trabalho que a gente está construindo com as áreas técnicas. E por último, eu acho que é oportuno mencionar o esforço e o olhar, que é o que a gente tem tentado fazer muito, assim, para que esse trabalho traga benefícios reais para o usuário da norma. Na perspectiva do usuário, quem está lá manejando as nossas normas, seja um setor regulado que precisa implementar alguma regra que a gente está impondo, ou no nosso caso, seja a vigilância sanitária estadual municipal que vai fiscalizar. Então, eu preciso ter a perspectiva dessas pessoas, né? Eu preciso focar nesse resultado, não é simplesmente sair consolidando e juntando tudo numa norma de 1000 artigos, assim. Isso pode dificultar muito mais do que ter normas fracionadas. Então, esse é um ponto de preocupação acho que é o que eu colocaria aqui como um ponto de atenção, né, nessa construção. Porque a gente, quando começa a mexer, você fica muito empolgado para sair guilhotinando tudo, juntando tudo, e às vezes você pode se perder no valor da entrega. Então, esse é um ponto que a gente está lá muito preocupado. Um aspecto interessante de você sair guilhotinando tudo, tem esse aspecto de gerar uma lacuna, uma omissão regulatória, e tem um problema do erro administrativo também, né? De errar e aí depois ter que revogar a norma que revogou. Então, tem um aspecto, ainda mais num momento de controle, de direito administrativo do medo, eu acredito que isso é uma contraforça aos impulsos de simplificação e até de redução da carga em sentido mais material, né? Esse diálogo com os órgãos de controle, né? Um comprometimento da área técnica, um comprometimento da alta administração também em relação a esse projeto, né? Que é uma coisa que não basta ter o decreto, não basta ter lei, você tem que ter vontade de aplicar, né, as normas, né? Então, há sempre um processo de, digamos assim, de vender a ideia, de conquistar, de seduzir corações e mentes também da alta administração. Às vezes, a alta administração já está convencida daquilo, mas às vezes não está, então você tem que convencer de cima para baixo e você tem que convencer as áreas técnicas. Então, um papel difícil, mas também necessário, né, para avançar esses impulsos de revisaço, de redução de estoque e também de qualidade regulatória como um todo, né? Olha, eu gostei, foi excelente, enfim, o nosso bate-papo aí dessa tarde. Não sei, tem algumas perguntas, eu estou aqui no celular, eu não sei se eu consigo ver as perguntas, não sei se vocês estão no computador. Eu acho que, assim, até fazendo só um parênteses, antes da gente ver se alguém tem alguma pergunta no
no chat. E aí, enquanto eu falo isso, gente, os participantes que quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Vou ocupar a Gabriele aqui mais um pouquinho enquanto a gente recebe as perguntas. Eu acho que um ponto interessante, aí eu estou trazendo a perspectiva da gente como laboratório de regulação econômica da UERJ, né? A gente como parte do pessoal que está ajudando nessa capacitação das agências também, né? E de disseminar o tema. Eu acho que a realização de lives e, enfim, palestras, workshops dentro das agências, pela ABAR, tudo isso ajuda a gente discutir qualidade regulatória, né? Porque é aquilo, às vezes você pega um decreto e se assusta, né? Igual a gente se assustou em novembro do ano passado, quando viu o decreto do revisaço, mas as coisas às vezes ficam mais suaves quando o tema vem sendo discutido. Então, assim, se a Anvisa, que era uma agência que estava preparada para isso, teve um impacto grande com o decreto, imagina se a gente for ampliando o aspecto, o campo de aplicação desse decreto. Vai ficando muito difícil para agências menos estruturadas. É normal, assim, essa dificuldade é normal. Então, assim, eu acho que a gente, como laboratório, como projeto de extensão, um projeto de extensão que é aderente à realidade, a gente tem muito como objetivo isso, levar temas importantes da regulação para o regulador, para o setor regulado e para a academia discutir também. Porque a gente, como acadêmico, como profissional, também tem o papel de ajudar a regulação nesse sentido. Então, assim, acho que do nosso papel, agora falando, né, enfim, do nosso papel também, é um pouco ajudar vocês como agência nisso de capacitação. E esse ponto que você colocou é super importante, porque a nossa interação com a ANP, que é uma agência federal que a gente tem uma parceria, foi justamente esse ponto que os servidores da ANP falaram com a gente que era importante desenvolver. Era conscientizar, assim, não só quem está lá na área de boas práticas, mas quem está lá embaixo, tipo, lá embaixo nas áreas técnicas, né? E que está muito distante dessa realidade de AIR, revisaço e tudo mais. Então, é interessante você ter trazido esse ponto, porque o pessoal da ANP falou a mesma coisa para a gente. Então, a gente vê aí uma sinergia dentre um desafio importante a nível de agência. E aí a gente tem uma pergunta da Michele, pesquisadora do REG também, que está trazendo, enfim, uma pergunta sobre revisaço. A Michele está perguntando para você o seguinte, Gabriele: há uma terceira possibilidade de resultado do decreto, além da publicação de norma consolidada ou revogação? Ou seja, Michele está perguntando se é só consolidação ou revogação ou tem outras possibilidades dentro da agência, né? E se não houver, como a Anvisa vai fazer com as normas não consolidáveis? Então, o nosso entendimento do decreto é assim, ó, eu vou olhar para o nosso estoque e vou trabalhar no nosso estoque oportunidades de consolidação e, consequentemente, de revogações, porque eu vou estar consolidando. Nós também podemos trabalhar as revogações por questões de obsolescência. A gente tem entendido também que a gente pode olhar para uma norma, observar oportunidades de melhoria, porque o decreto cita lá várias leis, decretos que a gente precisa estar atento nesse trabalho. Então, eu vou olhar para aquela norma, eu vejo que eu preciso fazer alguma adequação naquela norma, mas ela não necessariamente vai ser consolidada e nem vai gerar uma revogação. Então, ela vai continuar só, né, aquela norma com alterações e oportunidades de melhorias. E um outro espaço que a gente vê também é nada disso acontecer. É olhar para a minha norma, falar, olha, aqui não tem oportunidade de consolidação, nem de revogação e nem mesmo de aperfeiçoamento. Tá, ó, perfeito, atende todos os critérios lá. Então, a gente vê essas possibilidades de saída, assim, mais do que simplesmente consolidar e sair juntando tudo, né? Fazer uma pergunta em relação a desenho institucional de uma estrutura para revogaços. Você acha que funciona melhor você ter uma estrutura central que não tem proximidade direta com a área, que não foi responsável pela edição daquela norma, para evitar uma espécie de efeito dotação? O que é o efeito dotação?
Isso é um viés que é estudado pela economia comportamental, psicologia cognitiva, que fala que você tende a se adonar, você tende a se sentir dono, sentir muito carinho daquela norma que você fez. Então você cria uma estrutura que não foi responsável pela edição da norma, fora, que não tem tanto carinho pela norma, que consegue matar a norma. Ou você acha que você precisa criar estruturas menores dentro de cada área, porque conhece melhor a norma e aí sabe o que dá para cortar ou não. Então, quer dizer, há um trade-off aqui. Se você cria uma estrutura central destacada das áreas, você ganha em não ter efeito dotação, não ter carinho pelas normas, aí fica mais fácil cortar. Mas você perde em expertise, em conhecimento específico de o que cortar e como cortar e quando cortar. Ou você acha que é melhor deixar no nível mais técnico, que aí você ganha mais expertise, mas você pode correr o risco de ter algum nível de efeito dotação. Poxa vida, essa norma aqui eu que fiz, e portanto fica com mais sofrido para reduzir, para matar aquela norma. O que você acha? Então é um trade-off. Eu queria que você comentasse sobre esse trade-off em termos de desenho de uma estrutura para implementar um revisaço, assim. É difícil responder essa pergunta, assim, porque eu acho que a estrutura, ela não é o determinante, e isso depende também da cultura organizacional dos órgãos, das agências. Por exemplo, eu vou ampliar um pouquinho nessa questão de boas práticas regulatórias como um todo, a IR, essa agenda toda, né? Existem agências reguladoras federais que não têm uma área específica, como a gente tem lá na Anvisa. A Anvisa resolveu criar uma área desde... nem lembro, 2009, eu acho que a gente tem uma área específica para trabalhar essa agenda. Outras agências também têm. Agora, tem agência que não tem agência que trata isso no âmbito de um comitê que reúne lá os gabinetes, os superintendentes e faz essa disseminação e funciona muito bem, né? Se não me engano, a ANEEL é assim, eles não têm uma área técnica, eles têm um grupo instituído que tem representante do gabinete dos diretores, que tem representante das superintendências e eles estão voando nesses temas, né? E é uma estrutura completamente diferente da Anvisa. Então, eu acho que isso depende da cultura, né, do órgão. Eu acho que o mais importante é criar a cultura das boas práticas. Você tem que vender essa ideia para alguém, para ela acontecer. Né? E se para vender essa ideia você precisa de uma área para estar ali martelando, promovendo, instigando. Agora, se você consegue fazer isso de uma outra forma, num esquema mais, né, top-down, da própria diretoria dos órgãos para baixo, eu acho que isso pode variar e eu acho que a gente consegue bons resultados independente da estrutura. A esse ponto que você falou do apego, assim, ele acontece, mas... mais importante, eu acho que do apego é a pessoa refletir sobre isso, assim, sobre, né, as oportunidades que a gente tem de melhoria. E quando você vai né, capacitando e mostrando, e as pessoas vão, né, olhando para os resultados de outros órgãos, elas vão incorporando aquilo na prática do dia a dia. Mas é uma coisa que não cessa, gente. Você fala assim, a Anvisa já está acostumado com boa prática, todo mundo lá faz... Não é não. É todo dia a gente tem que vender essa ideia. É uma coisa assim que parece que eu vou ficar eternamente velhinha e tal. Eu tava, gente, olha, qualidade regulatória, análise de impacto, parece que nunca vai ter fim, porque a gente tem sempre que fortalecer esse trabalho. Mas eu não sei se a gente tem uma estrutura ideal para isso funcionar. Eu acho que isso depende de cada instituição, de cada agência, para entender a melhor forma de funcionar, né? Estava pensando aqui em duas ideias que, enfim, depende até de alteração legislativa, mas seriam coisas bastante inovadoras e interessantes. Enfim, eu estou aqui agora no modo não operador institucional, mas no modo mais professor, tá? E não no modo procurador do Estado, mas no modo professor da UERJ. Você criar um diretor de desregulação. Então, ele teria assento na diretoria mesmo. E uma segunda ideia que eu tive, de você criar uma espécie de curador da invalidade das normas, enfim. Então, assim, um advogado do diabo das normas, argumentando sempre que elas são inválidas. E aí você criaria institucionalmente um ônus para as áreas defenderem a validade da norma. Então, você teria um grupo que ficaria criticando internamente com o propósito de dizer que são normas que são inúteis, e aí você criaria uma tensão interna dentro da própria agência, enfim.
Mas isso são só ideias aí bem teóricas, né? A do diretor de desregulação é uma ideia interessante até. Enfim. É quase um controle de constitucionalidade, assim. É um sistema um pouco, né, alguém defendendo, alguém, enfim, contra, e aí para provocar uma reflexão. Quem sabe? De repente funciona isso, hein? Isso nos estados e municípios que você consegue propor leis mais fácil, assim, dá até para ter um experimentalismo institucional maior, assim, né? Enfim, no nível da União é mais difícil um pouco, né? Mas a União, por outro lado, está muito mais avançada nisso, né? Então, nem precisa inventar muito, né? Só seguir uma boa trilha, né? Enfim. Ana. Bom, acho que a gente já falou sobre bastante coisa. A Gabriele agregou, nossa, muitíssimo ao nosso conhecimento sobre o tema. Gabriele, eu acho que a gente só tem a agradecer pela sua presença em nome da ABAR, em nome do ERG-REG. A gente certamente vai te chamar para outras muitas parcerias, porque a gente acha o trabalho da Anvisa incrível dentro desse aspecto, e eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda. Então, é continuar falando de qualidade regulatória. Então, muito obrigada em nome de todos. Muito obrigada aos participantes também. Lembrando que quem quiser continuar estudando sobre boas práticas, a gente vai ter um curso com a ABAR de boas práticas regulatórias no dia 9 e 10 de setembro. Então, as inscrições estão abertas para quem tiver interesse em continuar se aprofundando sobre o tema. E, enfim, passo a palavra para o professor José Vicente para encerrar essa nossa última live da série de qualidade regulatória. Mais uma vez aí, uma alegria, uma honra continuar com essa parceria com a ABAR. Saúdo aí todas as agências que integram a ABAR. Saúdo o nosso secretário executivo, Silvio, presidente, que agora foi eleito, né? Enfim, saúdo a doutora Gabriele também, nossa parceira aí de debates, seminários. Estamos aí imbuídos aí num projeto de disseminar, de tentar fazer projetos pilotos em relação às agências infranacionais, e a ideia do revisaço, análise de impacto, toda a agenda, né? Como a Gabriele falou, né? Análise de impacto, revisaço, também nas agências infranacionais. A gente vai continuar contando com a sua parceria, Gabriele, com a Anvisa também. Enfim, é só agradecer, né? Acho que essa série de webinários foi um sucesso, uma ampla participação das pessoas, com perguntas, uma assistência. Eu acho que uma das maiores que a gente teve foi justamente hoje, né? Uma alegria também. A Kelvia estava nos assistindo, todo mundo assistindo aí, que bom. E, enfim, continue aí ligado na ABAR e no ERG-REG aí para novidades, cursos, projetos, seminários, enfim. É isso aí, www.ergreg.com.br, levando aí a ideia de uma regulação de qualidade, de uma universidade pública, uma universidade com uma pretensão de imparcialidade aí para frente. Muito obrigado a todos e a todas. Eu encerro, então, aí o nosso evento aí da tarde. Muito obrigado. Tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.